E aí, treinadores, aqui é o SK e hoje vamos fazer mais um vídeo de top, um top treinador. E dessa vez é o Brock, nosso querido líder de ginásio, amigão e pai de família. Quer dizer, pai de família não, né? No caso, irmão de família. Enfim, vamos lá, galera, que a gente vai fazer um top 5 do Brock agora. Então, galera, esse vai ser um top 5 dos melhores Pokémons do Brock. Esse vídeo não deve ficar muito longo, então já vamos começar logo aqui para realmente não alongá-lo. Em quinto lugar, Crobat. E por que o Crobat está na nossa lista? Porque Crobat, como passiva, sentia quando as pessoas estavam em perigo à distância. Então imagina um Pokémon que sentisse quando você está em perigo, tipo, a metros de você. Isso era muito bom, podia ajudar muita gente. Era um Pokémon que poderia salvar vidas. E além disso, o Crobat fez um laço tão grande com o Brock que ele sentia o Brock mesmo estando longe. Então ele conseguiria sentir o Brock e saber que é o Brock que ele está sentindo mesmo à distância. Isso é um laço muito grande entre treinador e Pokémon. E um outro bom motivo é que, como o Zubat, ele conseguiu levantar e carregar um Squirtle naquele episódio do Tentacruel. E ele carregou o Squirtle sem ter pés nem braços. Então, porra, isso merece alguma coisa, né? Como é que foi que ele deve ter levado o Squirtle se ele não tinha pé nem braço, hein? Fica aí a dúvida. Então, agora saindo do Crobat, vamos para a nossa quarta posição, que é Ludicolo. Sim, Ludicolo, porque Ludicolo era um Pokémon muito divertido. Desde que era no Lotad, já vimos que ele era um Pokémon especial. Um Pokémon especial porque, mesmo ele sendo divertido, ele não deixava de ser bom em batalhas, não deixava de ter um vigor nas suas batalhas. E mesmo evoluindo para Ludicolo, ele não perdeu a sua personalidade. E isso é uma coisa muito boa, porque é uma coisa difícil em Pokémon. Muitos Pokémon que evoluem perdem suas personalidades e até esquecem de algumas coisas. Mas Ludicolo não, continuou mantendo sua personalidade divertida e continuou gostando de batalhas, mas ainda assim o que sobressaía era a diversão do pessoal. E isso foi muito bom, porque ele acabou se dando bem com os irmãos do Brock quando o Brock o deixou em sua casa. E agora vamos ao pódio, chegamos ao terceiro lugar. E esses três primeiros lugares, galera, o terceiro, o segundo e o primeiro foram complicados. Eu já sabia os três que iam estar nessa, mas a ordem é que realmente foi bem pegada. Depois que eu falar todos, vocês vão ver que é realmente uma decisão bem complicada, mas pensando um pouquinho dá pra sacar todos eles. Então vamos lá, o nosso terceiro lugar, quem vai ficar com a nossa medalha de bronze é Chansey. Sim, por que Chansey? Porque vamos começar voltando no tempo. Vamos em Rapini. Como Rapini, ela tinha uma força descomunal. Cara, a Rapini levantava Pokémons que tinham o dobro do seu tamanho e do seu peso. Imagina um Pokémon daquele tamanhinho, rosinha, carregava um ovo, levantando um Pokémon com o dobro do seu peso e do seu tamanho. Isso, porra, era uma força enorme para uma Rapini. Um Pokémon daquele não tem uma força dessas. Então isso era uma coisa que destacava a Rapini das outras. Além disso, evoluindo para Chansey, ela ainda se torna uma healer, ou seja, ela ainda pode curar. E imagina, galera, como se uma Rapini conseguir levantar um Pokémon com o dobro do seu peso e tamanho, imagina uma Chansey. Uma Chansey deve levantar então um Torterra num braço e um Venossauro no outro. Imagina isso, além de ter uma defesa especial descomunal. Então o Brock tinha a melhor chance de todo o jogo e todo o anime, até então mostrado. Bom, para o nosso segundo lugar, medalha de prata, vamos a Croagunk. Croagunk, sim, Pokémon muito forte, mostrado na quarta geração. Ele com sua força ajudava toda a galera, o time, ajudava em várias situações. Além de ser muito bom em batalhas, muito bom mesmo, ele conseguiu derrotar Pokémons de peso
mesmo estando em evolução básica, ele já conseguiu derrotar Pokémons de peso. Ele derrotou Pokémons como Scizor, bateu de frente com o Infernape e ainda derrotou a sua evolução. Sim, ele derrotou um Toxicroak com uma porrada muito bem dada, bem nos cornes dele. Além de que esse Toxicroak não era de qualquer um, era um dos cabeças da equipe galáctica. Ele também, com seu Poison Jab, dava uma controlada no Brock em relação às garotas, e isso nos fazia rir um bocado. Pelo menos me fazia rir um bocado. Então vamos ao primeiro lugar. Medalha de ouro agora honradamente vai para Steelix. Pode chamar de Onix também, porque a maior parte da sua vida com Brock foi como Onix. Então vamos lá, a lista de coisas que o Onix / Steelix fez que tornou ele o nosso primeiro lugar. Bom, primeiramente ele foi o primeiro Pokémon de Brock que foi dado pelo seu pai, quando o seu pai ainda tinha aquele contato com o Brock antes dele resolver se afastar e tal. Então foi o primeiro Pokémon do Brock. Por ser o primeiro Pokémon do Brock e por ser um Pokémon de pedra, porque o Brock, como todos sabem, é um especialista em Pokémon de pedra, ele tinha uma grande maestria com o Onix. Então ele sabia todas as manhas do Onix, eles conseguiam fazer muitas coisas juntos, coisas que não é qualquer um que tivesse um Onix que conseguiria fazer. Com toda essa maestria, o Onix era bem forte em combate, mas também ajudava em muitas situações diversas que às vezes eram meio complicadas pro nosso grupo favorito de Pokémon. E Brock só deixa ele para trás porque ele não pode abandonar o seu ginásio. Como líder de ginásio, ele tem essa responsabilidade, então ele deixa o irmão dele responsável pelo ginásio enquanto ele vai na viagem com Ash, e acaba em um dos episódios voltando e deixando o Onix com o irmão dele, porque o Onix é bem forte e pode ser uma grande ajuda para o irmão dele no ginásio. Claro que depois de alguns episódios do Onix ajudando ele. Então, nesse meio tempo, o Onix acaba evoluindo para o Steelix. E outra, pessoal, como o Onix, ele ainda ajuda o Brock a derrotar a sua mãe contra o Mantike. Quem não lembra desse episódio, foi um episódio que ele volta para casa, foi no Pokémon Chronicles, não sei como se fala isso, onde ele volta para casa para visitar e a mãe tomou o ginásio, tornando ele um ginásio de água. Pokémon de água, o Brock fica meio fulo da vida e vai lá resolver o problema. O primeiro, ele fala com o pai dele para tomar as frentes e tentar resolver, mas o pai dele perde um Golem pro Marill. Então o Brock resolve lá resolver a situação, vendo que não tem outro jeito. Então com o Onix ele vai e enfrenta um Mantike que tem X4 de vantagem e derrota o Mantike, provando que o Onix na mão do Brock sim é um Pokémon incrível. Bom, então galera, esse é um vídeo bem rápido mostrando a minha opinião, meu top 5 sobre o Brock. Também tem vários Pokémons que poderiam estar nesse top 5. Temos o Sudowoodo que poderia estar, o Mastomp, Geodude também. Lembrando que Vulpix não é um Pokémon do Brock. Deixando bem claro, galera, o Vulpix não está nesse top 5, pois ele não é um Pokémon do Brock. Ele era um Pokémon que eu estava levando para uma garota. Então, é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam se não forem inscritos, compartilhem com seus amigos que curtem Pokémon. E por favor, galera, não fiquem me xingando aqui embaixo se vocês discordam da minha opinião. Eu quero muito saber qual é a opinião de vocês. Se o top 10 de vocês, se o top 5 de vocês está diferente do meu, comente aqui embaixo, mas comenta na boa, relaxa. Ninguém precisa xingar ninguém por um motivo bobo. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima. Se você quer ser um mestre, Pokémon, teste todos